Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a gráfico de função logarítmica. Então, olha só. A primeira questão ela diz o seguinte, ele fala assim, ó, construi os gráficos das funções f de x que é igual a log de x na base 3, tá legal? Então, esse x aqui é o logaritmando e esse 3 aqui é a base, tudo bem? Tranquilo? E o f de x é o logaritmo, tá legal? Então, para montar o gráfico dessa função aqui, ó, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, eu botei assim, ó. Primeira ideia, pela condição de existência, o logaritmando tem que ser maior que zero. Então, olha só, esse logaritmando aqui, que é o x, ele não pode ser um número negativo e nem pode ser zero. Ele tem que ser um número maior do que zero, tá legal? Então, esse logaritmando, ele tem que ser maior do que zero. Aí eu coloquei assim, ó, pela condição de existência, o logaritmando tem que ser maior que zero. Substituindo, né? O logaritmando é o x, então o x tem que ser maior do que zero. Então, valores que eu vou atribuir para x tem que ser valores maiores que zero. Exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e daí por diante, tá legal? Não pode ser valores negativos e nem um valor zero, tá legal? Tem que ser valores maiores que zero, beleza? Aí depois, a minha segunda ideia, olha só. Antes de partir para a segunda ideia, eu quero falar com vocês da apostila do Somaê, tá legal? O Somaê tá com uma apostila aí, ó. Bom, eu botei assim, ó. É uma apostila voltada para vestibular e concurso militar. Então, a gente montou uma apostila voltada para vestibular e para concurso militar, tá legal? O interessante dessa apostila é o seguinte, que ela tem todos os exercícios resolvidos, tranquilo? Tem todos os exercícios resolvidos no passo a passo. Isso vai ajudar bastante aí nos seus estudos. Então, se você gostou da ideia e quer adquirir essa apostila, é só entrar em contato aqui, ó, nesse WhatsApp, tá legal? 021 97995 0924, que eu te passo mais informações para poder adquirir a apostila, beleza? Valeu! Então, a minha segunda ideia, ela ficou assim, ó. Vamos atribuir valores a x para achar o y, né? Que é o logaritmando, tá legal? O y que é a mesma coisa que f de x. Então, para poder montar o gráfico dessa função aqui, ó, dessa função logarítmica, eu vou atribuir valores para x para poder achar o f de x, para poder achar o y, que isso aqui é a mesma coisa que y, tá? Aí, com isso, a gente vai ter pares ordenados. Aí, ligando os afixos, a gente consegue montar o gráfico. Então, me acompanha aí, fica assim, ó, olha só. Então, eu estou montando a tabelinha aqui, olha só. Aqui eu vou colocar valores para x, aqui é a lei de formação. Quando eu colocar valores para x, eu vou substituir esse x pelo valor que eu for colocar, né? Aí eu vou resolver essa lei de formação aqui, tá legal? O resultado vai ser o y, tudo bem? Aí eu vou ter um par ordenado x e y, beleza? Tranquilo? Então, olha só, a primeira ideia. Como aqui é a base 3, então valores para x, eu vou colocar valores que sejam múltiplos de 3, porque isso vai facilitar a nossa vida, né? Tranquilo? De boa? Então, olha só, eu comecei assim, ó. Esse valor para x aqui, ó, eu estou colocando 3 elevado a menos 2, tudo bem? Então, esse x aqui, eu vou substituir por 3 elevado a menos 2, tá legal? Aí eu vou resolver isso daqui, o resultado disso vai ser o logaritmo, que é o y, tá legal? Então, olha só, pela propriedade do peteleco, esse menos 2 aqui, ó, ele vem para frente do logaritmo como fator, né? Tudo bem? Então vai ficar assim, ó, menos 2 vezes log de 3 na base 3. E o log de 3 na base 3, isso vale 1. Então vai ficar menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então o y vale menos 2. Tá legal? Tranquilo? Então, 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 nono. Então, o par ordenado vai ser 1 nono e menos 2. Quando o x for 1 nono, o y vai ser menos 2. Tranquilão? De boa? Aí vamos nessa de novo, olha só. Então, para esse valor x aqui, ó, eu estou colocando 3 elevado a menos 1. Tá legal? Então, vou pegar esse x e vou substituir por 3 elevado a menos 1. Aí, esse menos 1, ele vem para frente como fator, né? Então, fica menos 1 vezes log de 3 na base 3. Tá legal? Log de 3 na base 3, isso vai dar 1. Então, fica menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Tudo bem? Então, o y vale menos 1. E 3 elevado a menos 1 é o mesmo que 1 terço. Então, o par ordenado agora vai ser, quando x for 1 terço, o y será menos 1.
De boa? Tranquilão? Agora, para esse valor x aqui, ó, eu vou colocar o 3 elevado a zero. Tudo bem? Então, eu vou pegar esse x e vou substituí-lo por 3 elevado a zero. Então, vai ficar log de 3 elevado a zero na base 3. Esse zero ele vem para frente como fator. Então, fica 0 vezes log de 3 na base 3. Log de 3 na base 3, a gente já sabe que vale 1. Então, fica 0 vezes 1, que vai dar 0. Então, o y vale 0. Então, o par ordenado vai ser, ó, 3 elevado a 0 dá 1. Então, o x vai ser 1. Quando o x for 1, o y é 0. De boa? Tranquilão? Depois, aqui, olha só. Para esse x aqui, ó, eu vou colocar 3 elevado a primeira. Então, eu vou pegar esse x e vou substituí-lo por 3 elevado a primeira. Aí, por propriedade do peteleco, né, esse 1 vem para frente como fator. Então, fica 1 vezes log de 3 na base 3. E log de 3 na base 3 vale 1. Então, fica 1 vezes 1, que vai dar 1. Então, o y vale 1. E 3 elevado a primeira é a mesma coisa que 3. Então, quando o x for 3, o y vale 1. Tá legal? Agora aqui, olha só. Eu vou pegar o x e vou substituí-lo por 3 elevado a 2. Tudo bem? Então, aqui, ó. Tá aqui, 3 elevado a 2. Aí, pela propriedade do peteleco, né, esse 2 aqui, ó, ele vem para frente como fator. Então, fica 2 vezes log de 3 na base 3. E log de 3 na base 3, isso vale 1. Então, fica 2 vezes 1, que dá 2. Então, o y vale 2. E 3 elevado ao quadrado é 9. Então, quando o x for 9, o y vale 2. Tá legal? Depois, eu vou pegar esse x e vou substituí-lo por 3 elevado ao cubo. Tudo bem? Então, tá aqui, ó, 3 elevado ao cubo. A gente já sabe que esse 3 vem para frente como fator, né? Então, fica 3 vezes log de 3 na base 3. Log de 3 na base 3 vale 1. Então, 3 vezes 1 dá 3. Então, tá aí. O y vale 3. E 3 elevado ao cubo é 27. Então, quando o x for 27, o teu y, ele vale 3. Tá legal? Então, esses são os pares ordenados. Repara que todas as bases aqui, ó, eu mantive a base 3. Porque essa base aqui do logaritmo, né, é 3. Eu só mudei quem? Mudei os expoentes, ó. Tá vendo? Isso facilitou bastante a minha conta. Tudo bem? Se a base aqui fosse 4, eu manteria a base 4. Mas como a base é 3, então estou mantendo a base 3. E só estou alterando os expoentes. Beleza? Essa que é a dica, né? Agora, eu vou fazer a ligação dos pares ordenados. Então, olha só. Vem comigo. Aí ficou desse jeitão aqui, ó, o gráfico. Então, aqui está o gráfico, né? O gráfico dessa função aqui, ó, f de x, que é igual a log de x na base 3. Então, olha só. Para esse afixo aqui, ó, o par ordenado dele é x valendo 1/9 e o y valendo menos 2. Para esse ponto aqui, ó, o par ordenado dele é x valendo 1/3 e y valendo menos 1. Para esse ponto aqui, ó, o par ordenado dele é 1 e 0, o x vale 1 e o y vale 0. Para esse ponto aqui, ó, o par ordenado dele é x valendo 3 e y valendo 1. Para esse ponto aqui, ó, o par ordenado dele é x valendo 9 e y valendo 2. E para esse ponto aqui, ó, o par ordenado dele é x valendo 27 e o y valendo 3. Aí, ligando esses pontos, né, a gente forma esse gráfico aqui, ó, tá vendo? Então, esse gráfico aqui é o gráfico dessa função aqui, ó, de f de x, que é igual a log de x na base 3. Repara que esse gráfico é crescente, né? Aí eu botei assim, olha só. Observação. Repara que o gráfico da função f de x é igual a log de x na base 3 é crescente. Agora, por que é crescente? Porque a base 3, essa base 3 aqui, ó, tá vendo? Essa base 3 é maior que 1. Então, sempre quando a base ela for maior do que 1, o gráfico da função ela vai ser crescente, tá legal? Da função logaritma vai ser crescente. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Letra B? Olha só. Na letra B, eu coloquei assim, ó, f de x que é igual a log de x na base 1/3, ó. Repara que aqui, ó, a base é 3. Agora a base, ó, tá sendo 1/3. Tudo bem? Então, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, mas antes de partir para minha solução, né, eu já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva, tá legal? Se gostar da solução, não deixa de comentar, curtir, compartilhar, tá legal? Isso vai ajudar bastante o canal. E também não deixa de acionar o sininho de notificações,
porque todo final de semana vai ter vídeo novo no canal. Tranquilo? Beleza? Então tá legal. Então olha só. A minha solução eu coloquei da seguinte maneira. Eu coloquei assim, olha só. Primeira ideia. F de x que é igual a log de x na base de 1/3. Isso daqui ainda dá para resolver. Vai facilitar a nossa vida. 1/3 é o mesmo que 3 elevado a menos 1. Então, estou pegando esse 1/3 e estou substituindo por 3 elevado a menos 1. Agora, esse expoente aqui da base, ele vem para frente do logaritmo como fator na sua forma inversa. O inverso de menos 1 é 1 sobre menos 1. E 1 sobre menos 1 vai dar menos 1. Então, fica assim, ó, f de x que é igual a menos 1 vezes log de x na base 3. Então, repara o seguinte, que isso daqui, ó, é equivalente a isso. Tá legal? Tudo bem? Então, esse jeitão aqui de resolver fica melhor pra gente, tá? Então, fica assim agora. Aí depois, minha segunda ideia. Vamos atribuir valores para x para acharmos o y. O y que é a mesma coisa que o f de x. Então, é aquela ideia. Eu vou usar aquela tabela. Eu vou atribuir o valor para x, aí vou pegar esse valor, vou substituir aqui, aí vou resolver. O resultado disso é o logaritmo, que é o y. Tá legal? Tranquilo? Então vem comigo, olha só. Esse x aqui, ó, eu vou substituí-lo por 3 elevado a menos 2. Repare que a base aqui é 3, ó. Por que a base é 3? Porque a base do logaritmo aqui, ó, é 3. Tá legal? Esse que é o macete, esse que é a dica. Então isso vai ficar 3 elevado a menos 2. Então vou pegar esse x e vou substituí-lo por 3 elevado a menos 2. Tudo bem? Esse menos 2 aqui, a gente já sabe que ele vem para frente do logaritmo como fator. Então fica assim, ó, menos 2, que é esse menos 2 aqui, ó, menos 2 vezes isso daqui. Menos 1 vezes log de 3 na base 3. Tá legal? Log de 3 na base 3, isso vai dar 1. Então fica menos 2 vezes menos 1 vezes 1. Menos 2 vezes menos 1 vezes 1, isso vai dar 2. Tudo bem? Então o y vale 2. E repare que 3 elevado a menos 2 é o mesmo que 1 nono. Então, quando o x for 1 nono, o y vale 2. Tranquilo? Agora, eu vou pegar esse x e vou substituir por isso daqui, ó, por 3 elevado a menos 1. Tá legal? Então, tá aqui, olha só. Aí fica menos 1 vezes log de 3 elevado a menos 1 na base 3. Esse menos 1 ele vem para frente do logaritmo como fator. Tá aqui, ó. Então, fica menos 1 vezes log de 3 na base 3. Log de 3 na base 3, isso vai dar 1. Então, menos 1 vezes menos 1 vezes 1, isso vai dar 1. 1 positivo. Tá legal? Então, repare que 3 elevado a menos 1 é o mesmo que 1/3. Então, quando o x for 1/3, o teu y vai ser 1. Tá legal? Então, esse daqui é o par ordenado, né? Agora, eu vou pegar o x e vou substituir por isso daqui, ó, por 3 elevado a 0. Tá legal? Então, vamos nessa. Tá aqui, ó, substituindo o x por 3 elevado a 0. Esse 0, ele vem para frente do logaritmo como fator. Então, fica 0 vezes, agora aqui, ó, menos 1 vezes log de 3 na base 3. Log de 3 na base 3 vai dar 1. Então, fica 0 vezes menos 1 vezes 1. 0 vezes qualquer valor dá 0. Então, o y aqui vale 0. Tudo bem? E 3 elevado a 0, isso vai dar 1. Então, o par ordenado é 1 e 0. Quando x for 1, o y vai ser 0. De boa? Agora aqui, olha só. Eu vou pegar o x, né? Esse x, e vou substituir por isso aqui, ó, por 3 elevado a primeira. Tá legal? Então tá aqui, ó, substituindo o x por 3 elevado a primeira. Esse 1 ele vem para frente como fator, né? Então fica assim, ó, 1 que multiplica menos 1 vezes log de 3 na base 3. Log de 3 na base 3 a gente já sabe que vale 1. Então, 1 vezes menos 1 vezes 1, isso vai dar menos 1. Tá legal? E 3 elevado a primeira dá 3. Então, quando o x for 3, o y vai ser menos 1. Tá legal? Agora aqui, ó, eu vou pegar o x e vou substituir por isso daqui, ó, por 3 elevado ao quadrado. Tá aqui, ó, 3 elevado ao quadrado, substituindo o x. Esse expoente aqui, ó, esse expoente 2, ele vem para frente como fator. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 vezes log de 3 na base 3. Tá legal? Log de 3 na base 3 vale 1. Então, 2 vezes menos 1 vezes 1. Resolvendo isso daqui, isso vai dar menos 2. E 3 elevado ao quadrado dá 9. Então, quando x for 9, o y vai ser menos 2. Então, esse daqui era o par ordenado. Tá legal? Agora aqui, ó, pegando o x e substituindo por 3 ao cubo. Esse expoente 3, ele vem para frente como fator. Então, fica 3 vezes menos 1 vezes log de 3 na base 3. Log de 3 na base 3 vai dar 1.
Então, 3 vezes menos 1 vezes 1. Então, resolvendo isso daqui, isso vai dar menos 3. E 3 elevado ao cubo é 27. Então, quando o x for 27, o y é menos 3. Então, esse daqui é o par ordenado. Tá legal? Aí a terceira ideia é o seguinte, ó, esboçar o gráfico. Então, eu vou esboçar o gráfico, olha só. Vem comigo. Esse ponto aqui, ó, é quando o x é 1/9 e o y é 2. Esse ponto aqui é quando o x é 1/3 e o y é 1. Tá legal? Esse ponto aqui, ó, é quando o x é 1 e o y é 0. Esse ponto aqui, ó, é quando o x é 3 e o y é menos 1. x3 e y menos 1. Esse ponto aqui, ó, é quando o x é 9 e o y é menos 2. Esse ponto aqui, ó, é quando o x é 27 e o y é menos 3. Agora, ligando esses pontos, vai formar esse gráfico aqui, ó, tá vendo? Esse gráfico decrescente. Beleza? De boa? Então, esse gráfico aqui é o gráfico dessa função de f de x, que é igual a log de x na base 1/3. Aí eu coloquei assim, olha só. Observação. Repare que o gráfico da função f de x, que é igual a log de x na base 1/3, é decrescente, cara. Agora, por que ele é decrescente? Porque a base 1/3 está entre 0 e 1. Repare que 1/3 está entre 0 e 1. Então, sempre que a base estiver entre 0 e 1, o gráfico da função logarítmica vai ser decrescente. Vai ter esse jeitão aqui, ó, tá ligado? Parece ter uma ladeira, né? Pra baixo aqui, ó. De boa? Tranquilo? Terceira, letra C. Vai sair daqui craque nisso. Então, olha só. Letra C, eu botei assim, ó. f de x que é igual a log de x na base 10. Pô, Emerson, como assim base 10? Repare que a base aqui ela não aparece, né? Então, se ela não aparece, significa que a base é 10. Tá legal? Então, a minha solução eu coloquei assim, ó. Primeira ideia. Vamos atribuir valores para x para acharmos o y, que é o mesmo que f de x. Tá legal? Então, isso fica assim, ó. Aqui eu tô montando a tabelinha, né? Então, vou colocar valores para x. Aí, substituo aqui, né? Aí, resolvendo isso daqui, eu vou achar o logaritmo. E o logaritmo é o y. Eu vou achar o y. Tá legal? Então, vamos nessa. Então, aqui, olha só. Bom, como a base é 10, eu sempre vou colocar na base 10. E eu vou mudando quem? Os expoentes. Tá legal? Então, aqui, eu comecei assim, ó. 10 elevado a menos 1. Então, estou pegando esse x e estou substituindo por 10 elevado a menos 1. A gente já sabe que esse expoente aqui, ó, ele vem para frente do logaritmo como um fator. Então, fica desse jeitão aqui, ó. Aí fica menos 1 vezes log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 vale 1. Então, fica menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. E 10 elevado a menos 1 é o mesmo que 0,1. Então, quando o x for 0,1, o teu y vai ser menos 1. Tá legal? Tranquilo? Agora aqui, ó, tô pegando esse x e tô substituindo por isso daqui, ó, por 10 elevado a 0. Então, vou pegar o x e vou substituí-lo por 10 elevado a 0. A gente já sabe que esse expoente aqui vem para frente como fator, né? Então, fica 0 vezes log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 vai dar 1. Então, 0 vezes 1 dá 0. E repara que 10 elevado a 0 é o mesmo que 1. Então, quando o x for 1, o y é 0. Tá legal? Agora aqui, olha só. Eu estou pegando o x e vou substituir por isso daqui, ó, por 10 elevado a 1. Tá legal? Então, tá aqui, substituindo o x por 10 elevado a 1. Esse expoente aqui, ó, ele vem para frente como fator, né? Então, fica 1 vezes log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 vale 1. Então, 1 vezes 1 dá 1. Tá legal? Então, 10 elevado a primeira é a mesma coisa que 10. Então, quando x for 10, o y é 1. Tá legal? Então, esse daqui é o par ordenado. Tudo bem? Agora, eu estou pegando o x e estou substituindo por isso daqui, ó, por 10 elevado a 2. 10 elevado ao quadrado. Então, está aqui substituindo por 10 elevado ao quadrado. Esse 2, esse expoente 2, ele vem para frente como fator, né? Então, fica 2 vezes log de 10 na base 10. Tá legal? Log de 10 na base 10, isso vai dar 1. Então, fica 2 vezes 1, que dá 2. E 2 elevado ao quadrado é 100. Então, quando o x for 100, o y vale 2. Tá legal? Então, esse é o par ordenado. Agora, eu vou pegar o x, esse x aqui, ó, e vou substituir por 10 ao cubo. Tá legal? Então, tá aqui, substituindo por 10 ao cubo. Então,
Esse expoente 3, ele vem para frente como fator, né? Então fica 3 vezes log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 vale 1. Então 3 vezes 1 dá 3. Tá legal? E 3 ao cubo é a mesma coisa que 1000. Então quando x for 1000, o y vale 3. Tá legal? Tranquilo? Então esse daqui é o par ordenado. Agora a minha terceira ideia é esboçar o gráfico. Vamos nessa? Vamos representar aqui, ó. Então olha só. Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto quando x é 0,1 e o y é menos 1. Esse ponto aqui, ó, é quando x é 1 e o y é 0. Esse ponto aqui, ó, é quando x é 10 e o y é 1. Tá legal? Esse ponto aqui, ó, esse afixo, né, é quando x for 100 e o y vale 2. E esse ponto aqui, ó, é quando x for 1000 e o y vale 3. Tá legal? Aí ligando esses pontos, né, ligando e fazendo a ligação desses afixos, vai montar esse gráfico aqui, ó. Vai surgir esse gráfico aqui, ó. Tá vendo? E repare que esse gráfico ele é crescente, né? Tudo bem? Agora, por que é crescente? Eu botei assim, ó. Repare que o gráfico da função f de x, que é igual a log de x na base 10, é crescente porque a base é maior que 1. Repare que a base aqui é 10 e 10 é maior do que 1. Então, por isso que o gráfico é um gráfico crescente dessa função logarítmica. Tá legal? Valeu, galera. Um abraço. Espero ter te ajudado. Até a próxima.